Olá pessoal, vamos à devolutiva aqui de língua portuguesa, tá? Vamos lá. Na primeira questão eu pedi que vocês assistissem a um vídeo e depois lessem um fragmento adaptado, do romance A Escrava Isaura. Então tem assim, a personagem Isaura, como afirma o título do romance, era uma escrava. No trecho apresentado, os sofrimentos por que passa a protagonista. Bem, por ela ser uma escrava branca, o tratamento que ela tinha, que era dado a ela, e os sofrimentos também, obviamente, eram totalmente diferentes dos sofrimentos que tinham as demais escravas da época. Então, diferem daqueles sofrimentos que atormentavam demais escravas do século XIX. Então, essa é a correta. Na segunda questão, eu pedi para que vocês lessem Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Ou seja, ele já está dizendo aqui a resposta. Ele está falando, ele está destacando o processo de construção do poema. Ao falar sobre o papel da própria linguagem, você descobrir palavras novas, tudo, e a do poeta, a intenção dele, o que é que ele pretende com isso. Então, essa é a resposta correta. Bem, a próxima. Então, o Fernando Pessoa era um dos poetas mais extraordinários do século XX. A sua obsessão pelo fazer poético não encontrou limites. Fernando Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto, e criar foi a grande finalidade de sua vida. O poeta da geração Orfeu assumiu uma atitude irreverente. Com base no texto e na temática do poema, isto conclui-se que o autor. Então, dizem que eu finjo ou minto. Tudo que eu escrevo, não, eu simplesmente sinto, com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho eu passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda, por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é, sentir, sinta quem lê. Ou seja, ele aqui nesse poema ele está se distanciando, a pessoa que está falando, o eu lírico, está se distanciando das outras pessoas, por quê? Porque ela vai, não necessariamente as outras pessoas devam sentir aquilo que o lírico está sentindo, ou seja, quem lê vai sentir da sua própria forma, inclusive o próprio poeta, ou seja, o poeta ele está se distanciando inclusive do próprio eu lírico, ou o eu lírico se distanciando do próprio poeta, como está se distanciando da visão das outras pessoas que leem o texto. Cada pessoa interpreta da maneira que entender. Então, essa é a visão do poeta e aquilo que ele separa os sentimentos da voz que fala no texto, ou seja, ele está separando o sentimento do eu lírico do sentimento das outras pessoas. Então, vamos lá. Relembrando que a gente viu em sala, o poema de Cecília Meirelles tem como ponto de partida um fato da história nacional, a Inconfidência Mineira. Nesse poema, a relação entre o trecho literário e o contexto histórico indica que a produção literária é sempre uma recriação da realidade, mesmo quando faz referência a um fato histórico determinado. No poema de Cecília Meirelles, a recriação se concretiza por, Cecília Meirelles, século XX, Inconfidência Mineira, século XVIII. Então, já está dizendo, certo? O distanciamento que há entre o tempo da escrita e o da própria Inconfidência. Ok? Vamos lá. Relembrando o simbolismo. Em consonância com os comentários do texto 2 acerca do poeta Augusto dos Anjos, então vamos aqui o texto 2. O lugar comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio, com um gosto macabro, do macabro e do horroroso, dificulta que veja a obra Augusto dos Anjos um olhar clínico, o comportamento analítico,
até mesmo certa frieza, certa impessoalidade científica. Então vamos lá. Então, o morcego apresenta-se, o texto, né, o morcego, enquanto percepção do mundo como forma estética capaz de... Bem, nessa época, certo, entre o próprio simbolismo e as vanguardas europeias, né, eles tratam da visão analítica da situação, do povo, fazendo uma visão crítica. Pronto, ele analisa criticamente as atitudes, como é que está, até em meio às guerras que a gente já falou na sala de aula. Então, o que é que ele pretende aqui, certo? Ele pretende abordar dilemas humanos universais. Universais por quê? Porque são dilemas em que há em todo mundo. Não é uma coisa pessoal, não é uma coisa lírica, mas uma coisa social. A partir do ponto de vista distanciado e do analítico. É igual, por exemplo, no romantismo, que a gente viu a poesia condoreira, o condor lá em cima, analisando a situação social lá de baixo. Pronto, foi a mesma situação. Viu a mesma situação aqui do Augusto dos Anjos. Ok? Então eu espero que vocês tenham se dado bem e fique em casa, viu? Valeu, um abração.